Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães e hoje eu vou fazer um vídeo sobre como fazer guarda contra adversários mais pesados e mais fortes. Como você pode melhorar um pouquinho o seu jogo contra esses adversários muito pesados e bem mais fortes que você. Então antes do vídeo começar, eu já peço que você dê um like, compartilhe o vídeo e é isso aí. Vamos lá, vamos começar. A primeira dica que eu vou passar é sobre a pegada, a briga de pegada. Você tem que tentar fazer boas pegadas e evitar que seu adversário faça boas pegadas. Quando você luta com alguém que tem a mesma força que você, mesmo nível técnico, uma pegada que o adversário ganhe vai fazer diferença, claro. Mas quando a pessoa é mais pesada, mais forte, e se tem um bom nível técnico, uma pegada boa que ela faça e uma pegada que você deixe de fazer, significa que você não vai conseguir voltar atrás mais. Então a primeira dica é essa: faça boas pegadas. Evite que seu adversário faça boas pegadas em você e garanta suas pegadas. A segunda dica é: controle a distância e melhore os ângulos de trabalho. Você não pode deixar o adversário mais pesado se afastar muito de você quando você está fazendo guarda. Você não pode deixar ele se afastar muito, senão ele vai torear, ele é forte. Se ele se afasta muito com uma boa pegada na calça, você vai passar dificuldade ali. E não pode deixar ele chegar tão perto a ponto de chegar na sua cabeça ou de fazer uma pegada muito forte na sua gola. Ou seja, você tem que controlar a distância. Ainda falando desse tema, você também não pode se expor muito. O que é se expor? Você não pode se abrir. Com um adversário pesado, você tem que tomar muito cuidado quando você esticar as pernas ou abrir os braços para fazer alguma coisa. Porque numa abertura de braço dessa, ele pode ganhar uma esgrima, e numa esticada de perna, ele pode puxar você para trás, cravar sua perna no chão ou te deixar de lado. Vou mostrar o que eu quero dizer aqui. Eu tenho que estar fechadinho aqui, meus joelhos próximos do meu tronco. Se eu for encostar a perna dele, eu não posso esticar tanto assim. Tem momentos que a gente precisa fazer isso, mas tenta evitar. Você não pode esticar, você tem que ir até ele. Como você faz isso? Você mexe o seu quadril e vai até ele. E não estica a perna. Você tem que se movimentar e ir até ele. Então mantenha-se fechado. Mantenha-se fechadinho. Ó. Tá? Precisa ir até ele, vai com o quadril. Não abre a perna. Não distancia o seu joelho do seu tórax. Joelho sempre colado no tórax. E isso vai te manter mais forte. Então coloque isso em mente. É o adversário mais pesado? Mantenha o joelho no tórax e vai trabalhando. Quer encostar o pé nele? Você precisa chegar, ele está longe de você? Você faz a pegada, gruda, mexe o quadril e vai até lá. Não tenta esticar a perna. Outra coisa, falando ainda sobre distância, sobre controlar a distância e ângulos. Tem uma coisa que o pessoal fala bastante, que é frame. Vocês já ouviram falar. Você tem que estar sempre posicionado num frame bom. Isso quando você estiver na sua guarda lá, a guarda ainda está... Você está tranquilo na guarda, ainda está segurando o adversário. E às vezes ele consegue cair de lado. Principalmente quando ele cai de lado, você tem que aprender a fazer esse frame. Aprender a ficar numa posição forte que o adversário está jogando pressão sobre você, está fazendo força. Porém, toda a força está sendo transferida para o solo ou de volta para ele. Você não está fazendo força contra. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, outro exemplo aqui vou mostrar. Vamos lá, então eu estou fechadinho aqui fazendo uma meia guarda que seja um exemplo. Se eu me manter aqui na meia guarda dessa maneira, ó, meus braços estão aqui para fora da minha coxa. O adversário vai ter força para me esmagar. Ele está vindo aqui, ó, passar a minha guarda. Ele está atrás aqui da minha guarda, eu estou fazendo um escudo com o joelho. Por mais que você tenha força na perna, ele é pesado e forte. Ele vai conseguir te vencer e te dobrar aqui. E tem até um vídeo que eu falo sobre isso. O que você deve fazer se ele porventura vencer esse seu escudo? Vai estar passando aqui no card agora, ó, dá uma olhada depois, é bem interessante. Então você não pode ficar aqui, eu tenho que criar um frame, tem que criar uma estrutura forte. Mesmo assim, esse adversário porventura ele pode vencer essa estrutura, mas vai ser muito mais difícil. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu cotovelo apoiado na minha coxa e a minha mão vai lá no ombro dele. Ou seja, por mais que ele jogue a pressão em mim, eu estou num frame forte. Se ele for muito forte mesmo e eu tiver muito risco, o que eu posso fazer? Ó, cotovelo na coxa, mão no ombro, essa outra mão vem embaixo dessa mão. Ó. Se ele estiver dando muita pressão, se já estiver muito esmagado. Ou seja, eu estou numa estrutura forte aqui. Vocês têm que aprender isso. E vocês vão descobrir outras maneiras de fazer esse frame. Mesma coisa quando às vezes ele cai do lado. Ele cai do lado, você vai precisar se travar de uma maneira aqui
Você vai ter que largar as pegadas se ele cair do lado e bloquear num frame. Bloqueia e fica de uma maneira que ele transfira todo o peso para o solo. Não tenta ficar fazendo força, supinando ele, que você não vai conseguir. Acho que deu para entender um pouquinho o que eu quero dizer sobre os ângulos. Ainda falando de distância, de ângulos, resumindo tudo que eu estou falando, você tem que ficar num bloco compacto, com todas as suas articulações umas próximas das outras. Quanto mais compacto e em bloco você ficar, mais forte você vai ficar. Ou seja, você vai diminuir um pouco essa diferença de força entre o cara maior e você. Porém, não existe milagre. Se esse cara grande e forte também for muito técnico e souber esses detalhes, ele vai lutar para te abrir, que é o normal. Quem está passando a guarda quer te abrir, quem está fazendo guarda tem que ficar fechado e também abrir o adversário. Ou seja, o adversário, se ele for mais forte, mais técnico que você, não tem milagre. Você vai conseguir fazer um rola bom com ele, com esses detalhes, mas ele provavelmente vai te superar. A terceira dica é: tenta entrar embaixo do adversário. Quando você entra embaixo do adversário, a força dele nessa situação não vai ser muito eficaz, ele não vai conseguir impor força em você. Então, se você entrar embaixo do adversário, o seu quadril vai funcionar ali como um macaco hidráulico. Você vai conseguir levantar essa pessoa mais forte e você vai tornar a força dela inútil ali. Então, entra embaixo da pessoa. Tenta entrar embaixo. Lógico, para você fazer isso, você tem que estar bem preparado fisicamente, para não se machucar. Você tem que estar com uma flexibilidade boa, flexibilidade em dia. Você tem que estar com a musculaçãozinha lá fazendo a musculação, porque às vezes o cara é até bom de fazer guarda e consegue entrar embaixo do adversário, mas ele não faz musculação e ele não se alonga frequentemente, ele só trabalha ali com a genética dele, ele vai se machucar demais, ele vai ter uma vida curta. Então, para você ficar entrando embaixo de adversários mais pesados, você precisa estar bem preparado fisicamente. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês é: não fique parado. Mesmo que você não saiba direito o que vai fazer, a sua sequência de movimentos, movimente-se, não pare. Quando você para contra o adversário mais pesado, o adversário mais pesado e mais forte, normalmente ele tem um jogo mais parado. Você entra no jogo dele. Se você para, você dá a oportunidade dele começar a impor força em cima de você. Então não fica parado, se movimenta, se preservando, seguindo todas as outras regras que eu já passei, todas as outras dicas. Então, mas não fica parado. Se você parar, ele vai melhorar a pegada dele, ele vai melhorar um ângulo de tração ali, ele vai começar a pensar em pôr a força em cima de você. Ou seja, se você é menor, a lógica é que você seja um pouco mais rápido. Então se movimenta, esteja sempre um passo à frente do seu adversário. Se você se manter sempre um passo à frente, sempre se movimentando e sempre um passo à frente, vai ser difícil o adversário mais forte, mais pesado impor essa vantagem que ele tem de força e de peso. Ele não vai conseguir se impor. Então, se movimente, não pare. Contra adversários mais pesados, não pare. A quinta dica que eu dei para dar para vocês, ela é um pouco contraditória, porque ela vai de encontro com as dicas que eu acabei de dar. Tudo que eu falei até agora foi para você ficar seguro e não se arriscar contra esses caras mais pesados. Porque um erro ali significa que você não consegue se recuperar mais. Porém, a gente está treinando, a gente tem que evoluir, a gente precisa descobrir o que funciona e o que não funciona. Vai chegar uma hora que você vai começar a controlar os adversários mais pesados. Não todos, mas alguns sim. E você vai querer controlar os melhores, os que são mais pesados, mais fortes e melhores tecnicamente. E para você fazer isso, você tem que se arriscar. Você tem que pegar contra esses adversários que você já domina e até mesmo com alguns que você não domina ainda. Você precisa se arriscar, fazer uma posição diferente. Você precisa se colocar em perigo para começar a descobrir o que funciona e o que não funciona. Para começar a ganhar segurança que quando você fizer alguma coisa errada você consegue se recuperar. Ou seja, se arrisca. Se você quer evoluir, se arrisca para descobrir o que funciona e o que não funciona. Então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, peço que por favor vocês compartilhem esse vídeo, curtam aí e comentem também, se alguém tiver alguma outra dica, eu também estou aprendendo, tenho muito a aprender ainda na verdade, e se alguém tiver outra dica para lutar contra adversário mais pesado, ou achar que alguma dessas dicas que eu passei não é tão útil, por favor comenta aí embaixo, me explica que eu também quero aprender, quero evoluir, beleza? Então um abraço para todo mundo aí, fiquem em paz. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!